Oi todo mundo, bem-vindos ao meu canal e hoje a gente vai falar sobre Tormento. Tormento é um livro que se passa nos Estados Unidos, onde tem uma família muito unida, tem um irmão mais velho chamado Pete, tem o pai, que eu esqueci o nome, ai senhor, vou falar senhor Delaney e senhora Delaney, que são os pais dele, e ele tem um irmão chamado... Gente, meus gatos estão que estão. Desculpa. Voltando aqui pro foco. No John Boyne, em Tormento, trata-se de uma história onde tem uma família perfeita, normal, e de repente acontece um acidente. O Danny tem um amigo chamado Luke, que é vizinho dele. A mãe é Sarah e o padrasto é o Belson. Acho que é Belson. Enfim, eles têm uma grande amizade e eles estão nas férias, e o irmão mais velho está em período de férias, disse que iria voltar. Eles têm apesar da diferença de idade enorme, eles têm um convívio muito bom, muito saudável. Eles são bem unidos, muito unidos mesmo. E o Pete, o irmão mais velho, está na faculdade e liga para casa e diz que não voltará nas férias da faculdade, e sim faria um tour pela Europa. O Danny fica chateado, os pais aborrecidos, mas daí tudo bem. Aí Danny chega em casa, não encontra ninguém e vai pro quarto ouvir uma música e tal. Aí depois chega o pai e pergunta onde tá a mãe. Ah, não sei, mas ela deixou algum bilhete? Eu nem procurei. E eles não encontram nenhum bilhete, porque ela não costuma se atrasar para fazer a janta ou chegar em casa. Então, a partir daí, demora-se longas horas. Gente, bebo água. A partir daí, muitas horas, a mãe chega acompanhada de um barulho, quer dizer, um barulho de carro estranho. Chega, e quando o pai abre a porta, a mãe está acompanhada, a senhora Delaney, por 2 policiais, 3 policiais na verdade. Ele manda o Danny pro quarto, pergunta o que aconteceu, e os policiais: ah, melhor a gente falar sós, tal. O que tá acontecendo? O pai fica logo irritado, pede uma explicação do porquê que ela tá chegando naquela hora, acompanhada de policiais, com o rosto abalado, em choque, na verdade. E então o policial sugere que eles sentem um pouco para conversar, e aí o pai manda o Danny, o filho mais novo, pro quarto. E ele vai pro quarto, mas depois sai de fininho e fica no balaúde, que é tipo assim um topinho da escada, que ele consegue ver e ouvir, mas não é difícil de você, ao contrário, percebê-lo. E então os policiais explicam que ocorreu um acidente em que a esposa dele, a senhora Delaney, atropelou um menino de aproximadamente 4 anos, chamado... Gente, caiu meu negócio. Andy.
Andy, desculpa. Andy, segundo... essa é a Amora. Segundo a reportagem do... segundo o que os policiais falaram, ela teria atropelado acidentalmente um menino chamado Andy e ele está em coma e em estado de risco de morte. E ela está muito abalada, em choque. Daí o pai vai com ela para o hospital e pede para rapidinho. A senhora Kennedy, que é a mãe do Luke, pede para a irmã do Luke, para a mãe do Luke, cuidar do Danny enquanto ele está no hospital com a mãe. E ele passa a noite lá sem entender muita coisa, porque ele pescou só algumas coisas por alto, mas não entendeu de fato do que se tratava aquela ocorrência. Aí então ela vai esse jantar fica bem awkward ou estranho, porque a senhora Kennedy está toda carinhosa, toda atenciosa com ele, pergunta se tinha algum problema pro Luke, se ele poderia jantar e dormir lá, e ele tanto faz, eram amigos mesmo. E quando chega para dar para sentar junto à mesa, começa um atrito, coisas de aborrecentes. Daí a mãe continua no hospital, aí o Luva pergunta, ele vai ficar aqui até quando, mãe? Aí a mãe explica que talvez amanhã, não sabe dizer ao certo. Nesse meio tempo, passa-se no dia seguinte, acredito, ele vai andar de bicicleta e vai andando normalmente e tal. Na volta, ele encontra uma garotinha sentada em frente à casa dele, variando com a idade dele mais ou menos. Aí ele fala assim, eu acho que eu conheço ela quer falar comigo, mas tenta disfarçar. Ele não a conhece, nem ela ele. Ele só supõe e acabam acertando. Até que então o Danny para a bicicleta em frente dela, senta do lado e conversa. O que você tá fazendo aqui? Não sei o que, quem é você? Não sei o que. Aí ela explica que era irmã do Andy, a irmã mais velha, e que o acidente não foi a culpa da mãe dele, e sim dela. E ele fica curioso, porque ele falou assim, você é culpada, mas não foi minha mãe que passou o carro, atropelou ele? Aí ela deixa aquele mistério no ar. Nisso, passa-se um tempinho, aí ela volta, no dia da festa, o aniversário dele, eles fizeram um jantar, ele não queria aniversário, eles fizeram um jantar na casa da senhora Kennedy mesmo, da senhora Kennedy, acho que sim. E só o pai estava presente e a cadeira da mãe, mas a mãe não estava ali porque estava no hospital. Sempre atenta ao caso do Andy. Aí ele pergunta como é que tá o Andy pra Sarah. Aí a Sarah aparece. Aí ela disse que estava estável, que não sei o que. Ele diz que vai ficar tudo bem, ela fica brava, irritada, para não dizer pé da vida. E a pergunta, o que você está fazendo aí sozinha no gramado? Vem jantar, que eu não sei o que. Aí ele, já tô indo. A Sarah sai voada. E propõe, antes de sair, que ele vá até o hospital ver o Andy, conhecer o Andy. Então, no dia seguinte, ele vai
ele sabe que não deve ir, mas ele acaba indo por curiosidade. Nisso que ele foi ver o Andy em coma, ele ficou espantado, ficou receoso, e tava com sentimento de culpa também por ele estar ali. Vem cá, filho. Esse é amorinho, ó, sapatinhos. Ela tem sapatinhos. Sapatinhos, ó. Chata, né? Ela não gosta de escola, não. Só pra vocês conhecerem aos poucos quem. Então, voltando. Aí ele vai, conhece, fala algumas palavras pro Andy e tal. E nisso chegam os pais da Sarah. Aí Sarah, meu Deus do céu, você tem que se esconder. Entra aqui debaixo da cama do hospital, porque, nossa, se eles te verem, vai arrumar uma confusão, que eu não sei o que, não sei o que lá. Ele não quer, mas ele acaba entrando debaixo da cama do Andy e fica lá esperando os pais saírem. Nisso a mãe chega contando pé da vida. Como assim? Eles dizem que vão suspender um indiciamento contra a senhora Delaney, aquela mulher escrota, não sei o que, aquela assassina que quase matou meu filho. Por causa dela que ele tá aqui, vão retirar não sei o que, ela vai ficar impune. Isso é um absurdo. Nisso a gente se irrita e sai debaixo da cama e começa a defender a mãe. Aí a mulher começa a falar um monte de merda pra ele e ele volta pra casa. Nisso chegam os policiais de novo na casa dele e falam e eles fizeram uma queixa, uma ordem de restrição pro Andy não ir mais visitar, pro Danny não ir mais visitar o Andy. E depois eles se encontram novamente e ele pergunta: o que você quer dizer com isso, que a culpa é sua e não da minha mãe? Aí ela explica o porquê. E aí o resto você tem que ler o livro. Eu não sugiro que vocês leiam isso aqui antes de ler, porque é praticamente uma resenha do livro. Não aconselho. Leiam o livro primeiro, depois vocês leem aqui a sinopse. Que essa sinopse aqui foi muito mal escrita. Na minha opinião, esse é o pior livro do John Boyne que eu já li. O mais fraquinho. E eu dou, por amor a ele, eu dou 4 estrelas. Mas, sinceramente, em comparação aos outros que eu já li, ele ficou bem abaixo. Bem abaixo mesmo. Mesmo sendo bem pequeno, sucinto e tal, eu acho que... Ó o pinguim aqui. Bem ficando sucinto, eu me decepcionei um pouco, confesso. Mas ainda vale a leitura, é bem interessante, tá bom? Essa foi a resenha, não vou falar mais nada, porque já fez 500 mil minutos de vídeo. Não deixe de se inscrever, ativar as notificações, comentar se você já leu, se você gostou, se você tem vontade de ler, indicar livros pra mim, por favor, e se compartilhar com quem puder, pra gente chegar logo nos 100. Agora nós somos 70 inscritos. Eu tô muito feliz, muito obrigada a todos que estão se inscrevendo. E quando bater 100, será Silva Play para alguém no Brasil, tá? Em comemoração. Muito obrigado por tudo. Tchau, tchau. Fui.